Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E o caso de hoje não tem nem como fazer uma abertura muito animada, como eu tô acostumada a fazer para vocês, porque é um caso muito grave e não pode passar impune o que aconteceu na véspera do Natal desse ano. Eu tô falando do que aconteceu com a Jéssica Vitória Canedo, que tirou a própria vida após ser vítima de mentiras de perfis de fofoca nas redes sociais. Dentre eles, principalmente o perfil Choquei. O que aconteceu com a Jéssica foi um dos maiores absurdos que eu já vi a internet reproduzir. E foi bem numa época de festas para todo mundo, na época de Natal. E tudo isso só demonstra como esses perfis que têm grandes agências por trás e arrecadam quantias enormes em dinheiro são completamente irresponsáveis no que publicam e influenciam milhares de pessoas. E influenciam muitas vezes a acreditar naquilo que eles querem. O que a gente vê é que no fim a única coisa que importa para eles é o engajamento e também os cliques. Não importa quem será afetado com aquilo que eles publicam. Esses são os grandes perfis das redes sociais que ditam o que é notícia, quem é famoso, o que estará no hype e o que não estará. Se você segue esse tipo de perfil, eu sigo. Alguns, Choquei, por exemplo, eu não sigo, nunca segui. Se você segue, você consegue perceber que eles ditam claramente quem é famoso, quem está na mídia, quem não está. Eles conseguem fazer assuntos rodarem no país, assuntos estarem em alta, eles conseguem fazer pessoas famosas, eles têm esse poder porque eles têm primeiro, que eles têm grandes agências por trás deles, uma em específico que todo mundo conhece, e além disso, eles têm muita influência nas redes sociais. Todos esses perfis de fofoca têm mais de 1 milhão de seguidores, e o alcance que eles têm nas redes sociais são gigantescos, algo até um pouco fora do normal na minha visão. O Choquei foi um perfil que surgiu do nada, e do nada ele passou a ditar o que era verdade e o que era mentira ano passado. Esse perfil teve uma influência gigantesca nas notícias que rodaram ano passado e também esse ano. E agora falando da Jéssica Canedo, que foi uma vítima desses perfis. Ela tinha apenas 22 anos e ela nem tinha redes sociais, porque ela sofria com uma depressão muito severa. Ela tinha terminado o ensino médio e a mãe dela mesmo falou que ela sofria de depressão já há algum tempo e que tem alguns relatórios médicos falando sobre a condição em que ela vivia. Elas tinham acabado de se mudar para a cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, e elas se comunicavam apenas por celular, por telefone, porque elas não tinham redes sociais, então elas não se comunicavam por Instagram, por exemplo. E a mãe dela conta que tinha época que a Jéssica ficava deitada no quarto o dia inteiro. Ela também falou que a irmandade da igreja que elas frequentam chegou a fazer uma visita para orar pela Jéssica, para ajudá-la a passar por aquela fase difícil. E aí, nas últimas semanas, mesmo a Jéssica não sendo uma pessoa pública, não sendo uma menina que tem perfis abertos nas redes sociais, alguém entrou no Instagram da mãe dela, pegou uma foto da Jéssica que a mãe dela havia publicado e fez aquela conversa fingindo que a Jéssica estava conversando com o Whindersson. Então, fez aquela conversa forjada. E tudo veio ao ar na semana do dia 18 de dezembro e virou uma bola de neve em questão de minutos, porque exatamente pelo que eu expliquei antes. Esses perfis têm alcances gigantescos e quando a página Choquei publicou essas conversas falando que era uma menina conversando com o Whindersson, logo essa notícia explodiu. E foi exatamente essa notícia que eu vou deixar aí na tela para vocês, que a Choquei colocou no perfil dela falando o seguinte: o perfil Garoto do Blog, que também é um outro perfil de fofoca, no Instagram, divulgou prints de uma conversa do humorista Whindersson Nunes com uma mulher de Minas Gerais. A moça teria mandado os prints para uma amiga que divulgou as conversas nas redes sociais. Isso, na verdade, nem deveria ser uma notícia, porque é uma conversa privada entre uma pessoa pública e uma pessoa anônima,
E é apenas uma conversa, não tem nada demais, não tem nenhuma informação relevante para ninguém nessas conversas. É uma conversa que não tinha absolutamente nada demais de duas pessoas querendo se encontrar, e ainda que seja uma conversa forjada, se não fosse, não teria nada demais. Afinal de contas, o Whindersson é um homem solteiro, até onde todo mundo sabe. A Jéssica também era uma menina solteira, dois jovens que estavam planejando se encontrar. Eu não entendo por que pegaram essa conversa, colocaram num perfil que tem um alcance de milhares de pessoas, e não só isso, a notícia explodiu. Explodiu a ponto das pessoas começarem a entrar no perfil da família da Jéssica e começar a persegui-la nas redes sociais. Então eu não sei por que uma conversa privada entre duas pessoas é uma notícia e por que essa conversa foi alvo de tanta perseguição e críticas em cima da menina. Após a notícia ser veiculada em grande massa, a Jéssica abriu seu perfil no Instagram para se posicionar sobre o assunto. E ela falou o seguinte: bom, vamos lá. Primeiro que eu jamais imaginei ter que vir aqui me pronunciar sobre seja lá o que for. Afinal, eu não sou famosa e nem quero ser. Os sábios sempre permanecem em silêncio porque sabem que é a melhor e mais inteligente escolha. Mas o problema é que vocês estão passando completamente dos limites e por algo que eu não fiz. Toda essa palhaçada envolvendo meu nome e do Whindersson não passa de uma brincadeira muito sem graça. Ficou bem óbvio que o intuito disso é me ridicularizar, da mesma forma que já tentaram outras vezes. Eu já perdi pessoas das quais eu amava por conta desse tipo de coisa. Sendo assim, eu me pergunto, por quê? Qual a intenção por trás disso tudo? Qual a graça que existe em infernizar a vida de alguém dessa maneira? E eu quero fazer uma pergunta diretamente para quem está fazendo isso. O que ou quanto você está ganhando? Se seu problema é comigo, se você tem algo contra mim, por que não me chama e a gente resolve isso de uma vez por todas? Até quando você vai fazer esse tipo de brincadeira? Até quando você vai fazer com que eu seja ridicularizada, xingada, ameaçada e continue perdendo pessoas que eu amo? E assim, eu não vou ler tudo, eu vou deixar aqui para vocês. Aí quem quiser ler vai pausando e vai lendo, mas eu acho que muitas pessoas já leram o que tem nesse story que ela publicou. E nesse story ela deixa bem claro que ela passou por um ano muito difícil, que ela passou por um problema grave de saúde mental. E outra coisa que ela deixa bem claro que é importante falar é que tem alguém fazendo isso com ela. E já foram feitas outras vezes. Porque ela fala bem claro aqui o que e quanto você ganha para estar fazendo isso comigo. E ela fala assim: eu quero fazer uma pergunta diretamente para quem está fazendo isso. Então, a impressão que eu tenho, e eu assisti o vídeo do Beto Ribeiro, ele também teve a mesma impressão, é que ela sabe quem pegou essas conversas e forjou. E parece que essa pessoa já vinha fazendo esse tipo de brincadeira com a Jéssica há algum tempo. Isso eu estou falando pelo pronunciamento dela. E nessa postagem ela também deixa muito claro que essa conversa é mentira, que alguém forjou isso e que ela está passando por uma situação extremamente delicada por causa da sua depressão. E mesmo após ela postar todo esse desabafo, que deve ter sido muito difícil para a Jéssica fazer, porque, como eu falei, ela não era uma pessoa pública e ela já imaginava, provavelmente ela já imaginava que esse pronunciamento dela também alcançaria uma grande proporção de pessoas na internet. Então não deve ter sido algo fácil dela escrever sozinha. E mesmo após ela postar esse desabafo tão sincero dela, o dono do perfil da Choquei se sentiu à vontade para fazer, acho que ele comentou na foto de alguém que postou esse pronunciamento dela, dizendo o seguinte: avisa para ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Esse comentário do dono do perfil da Choquei teve 5.943 curtidas. Outros perfis também, todos verificados, postaram comentários ridicularizando a Jéssica. Um rapaz chamado Teodoro, que tem um perfil verificado no Instagram, escreveu o seguinte: muito texto, não vou ler. E a risadinha. Esse comentário dele teve 6.500 curtidas. Um rapaz chamado Raibas, que eu não conheço, escreveu o seguinte: ela mesmo deve ter feito aquele papo de atraso
para aparecer na mídia. Um outro perfil chamado Feitosa Branda Oficial, ou acho que é assim que se escreve, que se lê Feitosa Brandão Oficial, eu não sei quem é, também tem o perfil verificado, falou o seguinte: eu tava aqui pensando, quando ela se apaixonar, ela vai mandar textão de amor e de ódio também. Outro comentou o seguinte: mais uma nova influencer acaba de surgir. Essa é a moda. Virar influencer é deixar a carteira de trabalho. Então, assim, todo mundo acompanhou que virou um boom na internet sem motivo algum para isso acontecer. E as pessoas realmente começaram a ridicularizar a Jéssica, exatamente como ela fala no pronunciamento dela. E como o Whindersson também veio a público dizendo que realmente as conversas eram mentira, começaram a especular que a Jéssica tinha forjado essas mensagens. A primeira coisa que começaram a especular na internet, quando só as mensagens vieram à tona, era que a Jéssica tinha mandado por uma amiga e a amiga tinha vazado. Então ela tinha feito meio que de propósito, para que ela aparecesse exatamente nesses perfis de fofoca, porque eles pensam que todo mundo quer aparecer lá. Enfim. Depois, quando ela veio a público dizendo que não, que a conversa era forjada, que nada daquilo era verdade, e depois o Whindersson também veio falando sobre isso num tom assim mais descontraído também, começaram a especular que ela havia forjado as mensagens. E aí começou essa tiração de sarro na internet. É como se fosse um bullying virtual que fizeram com uma menina que estava sofrendo com uma depressão severa, que já havia falado isso no seu pronunciamento, então não era novidade para ninguém. E também uma menina anônima que não estava acostumada com nada disso. Depois disso, a mãe da Jéssica chegou a gravar também um vídeo falando que a filha estava querendo tirar a própria vida. Ela aparece chorando, muito emocionada no vídeo, falando para que as pessoas parassem com todos aqueles ataques, porque claro que com isso já mais de um dia na internet rodando e a Jéssica com seu perfil do Instagram sendo divulgado daquela forma, ela recebeu muitas ameaças, ela recebeu muitos xingamentos de pessoas falando que ela queria ficar famosa, que ela estava agindo por interesse no dinheiro do Whindersson, enfim, aquelas coisas terríveis que a gente vê na internet o tempo todo, as pessoas falando uma das outras. Mas mesmo assim, mesmo com o desabafo da Jéssica, mesmo com a mãe dela vindo a público em um vídeo bastante emocionada, chorando, falando para as pessoas pararem, as pessoas continuaram os ataques. A mãe dela contou, depois de tudo que aconteceu, ela contou em uma entrevista, falou que a Jéssica ficava indo até ela e falando assim: mãe, faz eles pararem, mãe, faz alguma coisa, me ajuda. E a mãe dela falou que a única coisa que conseguiu fazer foi gravar aquele vídeo, que eu já acho que foi um ato de extrema coragem aparecer daquela forma, tão emocionada em um vídeo, uma pessoa que não é pública, uma pessoa tão simples e humilde como é a família da Jéssica, aparecer em público, chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas pararem, é um ato de extrema coragem. E claro que ela, sendo a mãe da Jéssica, se ela pudesse, ela faria ainda muito mais. Aquela foi a forma que ela encontrou para fazer as pessoas se conscientizarem da situação, que estava tomando uma proporção gigantesca. Mas mesmo assim, obviamente, não adiantou. Porque as pessoas simplesmente não têm essa sensibilidade. É igual a Jéssica falou mesmo no pronunciamento dela. Toda aquela conversa de Setembro Amarelo é muito mais por like, muito mais para você parecer bonzinho nas redes sociais do que, de fato, a realidade. Quando é para agir com empatia, de fato, se colocar no lugar de outra pessoa, acolher uma pessoa que está sendo atacada, eu não vi nenhum verificado fazer isso. E depois o Whindersson fez o seguinte comentário, eu não sei exatamente em qual página ele fez esse comentário, foi no Instagram, eu não sei exatamente em qual perfil ele fez esse comentário, em qual foto que ele fez, mas ele comentou o seguinte: resumindo, a moça disse que estão usando a imagem do perfil dela, mas ela não faz parte disso. Eu tenho prints de pessoas mandando para páginas de fofoca como induzindo a página a postar algo relacionado à menina. E como ninguém averigua nada, postaram. Mas 2 páginas me mandaram 2 perfis que estavam mandando essa conversa fake. Vou botar alguém na cadeia como exemplo para vocês entenderem que se você existe, você pode ser encontrado. Ou seja, tinha realmente perfis que tinham essa conversa, que provavelmente foi a pessoa que criou essa conversa, mandando para perfis de fofoca. Caiu na mão de um perfil. Um desses perfis foi conversar com o Whindersson antes de divulgar a conversa para averiguar se de fato era verdade. O Whindersson falou que não era verdade, que a conversa era mentira, a conversa não era dele, que essa conversa era fake.
Então esse perfil não postou. Porém, no dia seguinte, essa conversa foi enviada para outros perfis e outros perfis no dia seguinte postaram. E agora, como eu falei, a pergunta que fica não é só o porquê que as páginas de fofoca fizeram isso, e nem sobre a responsabilização deles, que é óbvio que tem que ter, mas também quem começou tudo isso. Quem forjou essas mensagens? Por que que a pessoa fez isso? Por que que essa pessoa estava perseguindo a Jéssica? Essa pessoa ou essas pessoas? Tudo isso eu espero que seja investigado. E seguindo aí a linha do tempo, tudo aconteceu muito rápido. E no dia 22 de dezembro, infelizmente, a mesma página Choquei divulgou a triste notícia que a Jéssica tinha tirado a própria vida. Após tudo isso vir a público, obviamente, logo de cara começaram a culpar essas páginas de fofoca por ter feito isso com a Jéssica. E então o dono da Choquei apagou a publicação com aqueles prints falsos que ele tinha colocado no ar. As outras páginas de fofoca fizeram a mesma coisa, eles apagaram tudo, fingindo que não tinham feito nada, que nada tinha acontecido. E durante dias ninguém quis se manifestar sobre o caso. Eu acompanhei ali de perto o perfil, esses perfis de fofoca, principalmente o perfil da Choquei. Ele começou a apagar os comentários, ele apagou todas as publicações que ele tinha feito sobre a Jéssica. Mas uma coisa que é interessante é que enquanto ela estava pedindo socorro, pedindo ajuda no seu Instagram para que aquela fake news não fosse divulgada, ninguém se deu ao trabalho de vir a público falar, olha, eu errei, a menina acabou de falar aqui que as conversas são falsas, e ter a hombridade de retirar aquilo do ar. Eles apenas decidiram tirar do ar quando a Jéssica tirou a própria vida, e eles viram que o negócio ia pegar pro lado deles. Essa que é a verdade. Só por isso que eles tiraram aquelas postagens do ar. Então o que eles quiseram fazer foi empurrar a podridão deles para debaixo do tapete, esperando que logo a internet fosse se esquecer daquilo. Passaram horas, os perfis não falaram nada, tentaram fingir que nada tinha acontecido, mas com toda a repercussão do caso, o dono da página contratou uma advogada para fazer uma nota em nome da página. Ele também retirou o nome dele, o perfil pessoal dele, da bio do perfil da Choquei. E quando ele percebeu que não teria jeito, que ele teria que se pronunciar, porque estava todo mundo cobrando isso dele, afinal de contas ele foi um dos primeiros a divulgar as conversas forjadas. Eles então contrataram a advogada Adélia Soares para escrever uma nota se eximindo da culpa pela tragédia. E aí eles apelaram pela liberdade de expressão e também o direito à informação. Nessa nota está escrito o seguinte, abre aspas, lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade. O perfil Choquei, por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer aos seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados. Haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas. Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação. O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informação dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal. Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade. E claro que com essa nota, no mínimo ridícula, após inúmeras críticas, no dia 23 de dezembro, a Adélia veio a público, a doutora Adélia, advogada, ela veio a público e negou que estava trabalhando na defesa da Choquei. Ela fez um vídeo se posicionando, falando que ela apenas foi contratada para fazer aquela nota. E o dono desse perfil é o Rafael Souza. Ele possui só no Instagram cerca de 20 milhões de seguidores. E isso confere a ele um poder muito maior do que a grande maioria das emissoras de TV e de rádio do país. São milhões de brasileiros que se alimentam diariamente e são influenciados pelas informações publicadas no perfil dele. Porém, essa pessoa, assim como
tantas outras páginas de fofoca, não segue nenhuma diretriz jornalística. Eles fazem um trabalho que se traveste de jornalismo, mas na verdade não é. Eles não fazem a averiguação dos fatos. Alguém manda algo para eles, eles veem que aquilo vai dar clique, o que eles fazem, a primeira coisa é divulgar. Não importa quem será afetado. Não importa se a notícia é verdadeira ou não. Na verdade, inúmeras notícias com inverdades já foram publicadas nesse perfil e tantos outros. E nenhuma medida foi tomada para punir os responsáveis por isso. O jornalismo sério, de verdade, tem tão pouco hoje em dia nesse país, mas antes de mais nada, um jornalismo sério deve apurar os fatos e também deve agir com o mínimo de humanidade, ética e senso de responsabilidade, sabendo que o que você publica pode afetar a vida de muitas pessoas, como de fato afetou e acabou tirando a vida de uma jovem que tinha a vida inteira pela frente. A Jéssica Canedo tinha apenas 22 anos, ela era uma menina. Ela tinha muitos sonhos para seguir. Ela era uma menina comum, ela não queria ser famosa, ela não era pessoa pública, mas do dia para a noite, num piscar de olhos, após a publicação dessas conversas forjadas, após a publicação de um perfil com milhares de seguidores envolvendo o nome dela, sem antes averiguar a informação, a sua vida virou um caos, recebeu ofensas, ameaças, e ela que estava passando por uma situação tão delicada na sua vida pessoal, acabou não resistindo a tudo isso. Ela teve a sua vida tirada pela pressão da internet, em cima de uma fake news. Infelizmente, agora, até isso estão usando para política. Estão politizando a morte da menina. Aí você vê vários perfis de famosos que costumam defender causas importantes, do nada se calarem. Um silêncio muito estranho tomou conta da classe artística do país. E a resposta pelo silêncio, com certeza, é o medo dessas pessoas de virar alvo desses perfis de fofoca. Ou então, por causa dos seus interesses pessoais e comerciais, prefere não colocar nenhuma negociação em risco. Agora, a Polícia Civil de Minas Gerais está investigando esse caso e a Inês Oliveira, a mãe da Jéssica, foi a primeira testemunha ouvida no processo. O responsável pelo caso em Araguari é o delegado Felipe Oliveira e ele relatou que após o depoimento dela, a polícia vai avaliar a necessidade de outras pessoas serem ouvidas. Até o momento, os perfis de fofoca que divulgaram as supostas mensagens da Jéssica ainda não foram investigados, ainda não estão sendo investigados. E agora eu quero saber a sua opinião, não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal, deixa aqui a sua opinião. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu tentei trazer o máximo de informações. Coloquei aqui minha opinião também, que é algo que eu não costumo fazer, mas eu achei necessário para esse vídeo. Então é isso, espero que tenham gostado, não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal e até o próximo caso.